17. Êxodo capítulo 17. Eu vou ler 7 versículos nesse texto e depois nós vamos para Números. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então estão a ponto de me apedrejar. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Números, capítulo de número 20, versículo 7. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara, e com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta e fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade. Eu quero ler o versículo 8 aqui, de novo. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha. Fale àquela rocha. Amém. Feche os seus olhos por um momento. Senhor meu e Deus meu, Senhor conhecedor dos nossos corações e das nossas necessidades, o Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor nos conhece no íntimo e do nosso coração. Antes que qualquer palavra desça à nossa boca, o Senhor sabe o que iremos dizer. Pai, toma essa mensagem, toma essa palavra e fala ao nosso coração. Nos direciona nessa noite, Pai. Esse é o meu clamor, é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E todos digam glória a Deus. As 2 passagens que nós lemos, elas nos falam de 2 milagres que aconteceram no deserto. Lembre-se que o povo hebreu havia saído do Egito
com uma promessa de ir para a terra de Canaã. No Egito eles eram escravos, em Canaã seria a terra da provisão, da prosperidade deles. E quando eles saíram, eles estavam no deserto. Deserto não tem rio. E eles então tiveram sede. E em Êxodo capítulo 17, eles foram até Moisés e clamaram a Moisés. E Moisés então orou ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: bata na rocha, e dela sairá água, e você alimentará, você saciará a sede das pessoas e dos seus animais. E Moisés bateu na rocha, e a água jorrou daquela pedra, jorrou daquela rocha, e eles beberam a água. Dias se passaram, semanas se passaram, meses se passaram, anos se passaram, eles continuaram caminhando no deserto. Houve um momento em que faltou água novamente. E Moisés então, mais uma vez, clamou a Deus. Lá em Números capítulo 20, Deus disse para Moisés: pegue Arão e vá para diante da comunidade, diante do povo, e fale à rocha, e dela sairá água. Moisés estava com muita raiva daquele povo, porque aquele povo reclamava o tempo todo, eles murmuravam o tempo todo. É como nós, se chove nós reclamamos da lama, se tem sol nós reclamamos da poeira, se faz calor nós reclamamos, se faz frio nós reclamamos, o tempo todo nós estamos reclamando, reclamamos de tudo e de todos. Não eram muito diferentes de nós. E Moisés, ao invés de falar com a rocha, a Bíblia diz que ele bateu 2 vezes na rocha. E a água saiu. Mas Deus advertiu Moisés por causa disso. 2 milagres parecidos, mas que contêm uma lição muito profunda para nós nos dias atuais. E que eu e você podemos aprender aqui. Existem 2 lições profundas aqui, de obediência, de fé e também de consequências. A Bíblia nos diz que Moisés, ele bateu na rocha, Deus mandou ele bater na rocha. Mas da segunda vez, Deus não mandou ele bater na rocha. Deus mandou ele fazer o quê? Falar, fale, converse com a rocha. Interessante que Moisés cometeu um erro. Ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha. E é um erro que a religião comete. Muitas vezes, nós, por conhecermos as Escrituras, por servirmos a Deus, nós achamos que o nosso Deus está dentro da nossa caixinha. A caixinha gospel, a caixinha evangélica. Nós achamos então que Deus só age de uma forma, porque Deus agiu de uma forma, então Ele vai agir todas as vezes da mesma forma. Mas Deus não age assim. Deus age de formas diferentes. E por que Ele age de formas diferentes? Para que eu e você não saibamos o que Ele vai fazer da próxima vez. E isso gera em nós uma dependência. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso ter mais discernimento, eu preciso ter mais sensibilidade para entender o que Deus vai fazer na minha vida. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus uma bênção, eu tenho pedido a Deus um milagre, e quando eu peço, eu imagino. Não há problema em imaginar. O problema é que nós colocamos alguns balizadores, nós colocamos algumas paredes, uma caixa, e achamos que Deus vai agir dentro da nossa caixinha. E às vezes as coisas não saem do jeito que nós esperávamos, não saem da forma que nós queríamos, e aí então nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, e em algum momento a gente fala até coisa que não deveria falar. E eu e você precisamos entender que Deus tem as suas formas
de agir. Deus tem as suas formas de trabalhar. E nem sempre Deus vai fazer da maneira como nós pedimos. Deus tem seus métodos. Há uma passagem na Bíblia que diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Diga comigo, e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é estribar no próprio entendimento? É achar que Deus vai fazer daquele jeito. O meu entendimento que vai acontecer é dessa forma. E aí eu fico esperando aquela forma. Eu traço um plano, eu crio uma ideia, eu imagino como que as coisas vão acontecer. Só que nem sempre as coisas acontecem da maneira que eu imaginei, que eu planejei. Deus tem suas formas de fazer as coisas. E quando essas coisas saem do meu controle, aí então eu me desespero. Me desespero por quê? Porque eu estou estribando no meu entendimento. Se não aconteceu da forma como eu queria que acontecesse, então Deus não vai fazer, e Deus vai fazer. Não te estribes no teu próprio entendimento. Há uma passagem na Bíblia que eu acho ela incrível, ela está lá em Reis, 2 Reis. A Bíblia diz que Samaria foi sitiada por um exército inimigo. O rei desesperou porque a inflação subiu de tal forma, porque não havia comida. Então o texto diz que eles estavam vendendo esterco de pombinho para comer. E o rei, passando sobre a muralha da cidade, ele ouviu duas mães conversando, e uma dizia assim: vamos matar o seu filho hoje e nós vamos comê-lo, e amanhã a gente mata o meu e a gente come. Quando o rei ouviu aquilo, ele rasgou suas vestes e ele consultou ao profeta, e o profeta disse: amanhã, a estas horas, haverá comida com abundância na cidade. O capitão do exército que estava acompanhando o rei ouviu aquilo e falou: é impossível. E o profeta disse: você verá, mas você não comerá. Passado aquela palavra, haviam alguns leprosos que estavam sentados do lado de fora da cidade. Lembre-se, os leprosos não podiam entrar na cidade, era a lei mosaica. E aqueles leprosos ali ficaram conversando, e um disse para o outro: olha, se nós entrarmos na cidade, eles nos matam. Se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Então ali está o nosso exército inimigo, vamos até o encontro deles. E quando eles saíram em direção ao exército inimigo, os inimigos viram os leprosos e disseram: Israel agora regimentou um exército de leprosos contra nós, vamos fugir. E eles fugiram, deixaram toda a comida e toda a bebida ali. E o texto diz que quando a multidão ficou, os leprosos voltaram para dar a notícia: ei, os inimigos foram embora e deixaram comida e bebida. A multidão ficou tão agitada que eles saíram atropelando as pessoas e correndo em direção à comida. E o capitão estava na porta e ele não conseguiu sair, ele foi atropelado, ele foi pisoteado, ele morreu. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina, Deus amanhã vai trazer comida para vocês. Quem que iria imaginar que seria dessa forma? Quem está entendendo? Deus manda comida, então vai vir o maná. Vai vir codornas, como aconteceu no deserto. Mas Deus fez de uma maneira que eles não imaginaram. E é assim que Deus faz conosco. Deus vai resolver a nossa causa em muitas situações, mas não da nossa maneira, da maneira dele. Deus não se limita dentro de uma caixa. O Espírito Santo não fica dentro de uma caixinha falando: eu vou agir dessa forma, da maneira como vocês acreditam. Não, Deus tem as suas maneiras de agir. Jesus, ele curou muitos leprosos. E em Marcos capítulo 8, versículo 1, diz que Jesus curou um leproso instantaneamente. Jesus disse: eu quero você limpo. E naquele momento, ele foi curado pela palavra de Jesus. Mas a Bíblia também nos diz em Lucas capítulo 17, que haviam 10 leprosos. E Jesus deu uma palavra para eles. E eles saíram dali indo em direção ao sacerdote. Agora olha o que o texto diz: e vendo-os disse-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Esses não foram curados instantaneamente. Esses foram curados enquanto eles
caminhavam, enquanto eles iam em direção ao sacerdote. Já quando você abre a sua Bíblia no Antigo Testamento, você vai encontrar um homem chamado Naamã, que ele foi curado de uma lepra, mas ele teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem várias formas de agir. Moisés achou que Deus só agia batendo na rocha. E muitas vezes nós estamos acompanhando os métodos, e não é método, é uma revelação, é uma palavra do Senhor. Às vezes Deus não realiza os seus sonhos, porque você está pensando, olha, eu queria tanto que Deus realizasse o meu sonho, mas às vezes Deus não realiza o seu sonho, sabe por quê? Porque lá na frente, você vai saber que aquilo que você chamava de sonho, na verdade era um pesadelo. Deus tem suas maneiras de agir. Às vezes Deus não vai realizar sonhos seus para te guardar, para te proteger, porque para Ele a sua salvação é mais importante. Mas eu e você precisamos entender isso, que mesmo que Deus opere um milagre na nossa vida, milagre não é sinal de aprovação. Deus proveu a água, mas a atitude errada de Moisés custou muito caro. Moisés, ele não entrou na terra prometida por causa que ele bateu na rocha. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar essa congregação na terra que eu lhes dei. Olha só, irmãos, que coisa. Deus fala para Moisés: você não vai entrar na terra que eu vou dar para vocês. Nem todo milagre é a aprovação de Deus. Às vezes, Deus, por amor ao povo, faz a coisa acontecer, mas não significa que Ele aprovou, ou que Ele está aprovando o comportamento do líder. O maior perigo que eu e você enfrentamos, muitas vezes, é o perigo da impulsividade. Moisés foi impulsivo. Deus falou com ele: fale a rocha. Ele bateu na rocha. Sabe por que é impulsividade? Aqui em Minas Gerais, nós mineiros chamamos a impulsividade de repente. Fulano tem uns repente. Já escutou essa palavra? Você está ali, de repente ele dá uns repente nele. Ninguém conhece, ninguém entende. Ele tem uns repente. Esse repente é a impulsividade. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele agiu sem pensar. Ele agiu no momento da ira. E a ira, ela pode te custar um preço muito alto. Quantas vezes você assistindo o noticiário, você se depara com alguém que foi morto porque estava no trânsito e discutiu com outro alguém? Quantas pessoas morreram no trânsito por causa de um momento de ira, um momento de raiva, um momento de impulsividade? Eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. Moisés agiu com raiva e isso custou um preço muito alto. Moisés matou um egípcio. Êxodo capítulo 2, versículo 12 nos diz isso. E isso lhe custou um preço muito alto. Ele ficou 40 anos morando no deserto. A vida de Moisés, ela se divide em 3 períodos de 40 anos. 40 anos ele morou no Egito, até matar um egípcio. Quando ele matou o egípcio, ele fugiu para a terra de Midian. E lá ele morou mais 40 anos, até que a sarça ardeu. E quando a sarça ardeu, e a Bíblia diz que Deus falou com ele na sarça e mandou ele de volta para o Egito. E aí ele volta para o Egito e tira o povo do Egito e caminha mais 40 anos com o povo no deserto. Então foram 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. Por causa de um momento de raiva, ele mata um egípcio e ele vai para o deserto. Depois, ele fica 40 dias e 40 noites falando com Deus, e Deus lhe dá as tábuas da lei. Deus lhe dá os 10 mandamentos. E quando ele desce do monte,
e ele se depara com o povo adorando um bezerro de ouro, o que ele faz? No momento de ira, ele quebra as tábuas. Ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando por isso, e agora ele quebra as tábuas. Ele teve que voltar e ficar mais 40 dias e 40 noites. E como se isso não bastasse, agora Deus fala com ele, fala com a rocha. E ele chama o povo e diz: olhem para mim, rebeldes. Vocês estão achando o quê? E aí ele bate na rocha, e a Bíblia diz que, mais uma vez, ele paga um preço alto. Mas pastor, Deus fez um milagre, a água saiu da rocha. Sim, Deus permitiu que a água saísse, mesmo com Moisés errando, porque o povo precisava beber água. Porém Moisés, ele sofreu consequências da sua desobediência. Eu e você precisamos entender uma coisa é vontade diretiva de Deus, que é o seu plano perfeito para cada um de nós. Outra coisa é vontade permissiva, é quando Deus permite algo acontecer, mas não era a vontade dele. Tem coisas acontecendo na sua vida que não era vontade de Deus. Nem tudo que acontece com você é vontade de Deus. Eu te provo isso na oração do Pai Nosso. Quando Jesus disse, ensinando-nos a orar, ele disse: e quando vocês orarem, vocês digam assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se Jesus nos ensina a orar para que a vontade de Deus nos céus seja estabelecida sobre a nossa vida aqui na terra, é porque tem muita coisa acontecendo com você, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua família, dentro de você, que não é definitivamente vontade de Deus. Existe vontade diretiva e existe vontade permissiva. Vontade diretiva é o plano que Deus tem para você, é estar no centro da vontade de Deus. Porém, vontade permissiva é quando você insiste numa coisa que Deus não está naquilo, mas você insiste porque quer, e mete os pés pelas mãos, não ouve conselhos, não escuta a Bíblia, não busca direção a Deus, e depois se arrebenta. E aí coloca a culpa em Deus. Um exemplo disso é o texto de Samuel. A Bíblia diz que Deus, o governo de Israel, era um governo, existe democrático e existe teocrático. Era um governo teocrático. Cracia vem de governo, Deus de Deus. Deus governava sobre o povo hebreu. Mas houve um dia que o povo disse para Samuel: nós queremos um rei de carne e osso. Nós não queremos Deus como nosso rei. E Moisés e Samuel ficou muito chateado com aquilo, e ele foi orar, e Deus disse para ele: não fique triste, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Se eles querem um rei de carne e osso, eu darei. E então surgiu Saul. E quem conhece a Bíblia sabe o desastre que foi Saul. Saul não era a vontade de Deus, Saul era a vontade dos homens. Eles insistiram, eles queriam porque queriam. Talvez coisas estão acontecendo na sua vida, não é porque Deus quer, é porque Deus permitiu. Ah, mas uma porta abriu, é um sinal. A água saiu rocha, foi um sinal. Mas Deus não estava abençoando aquilo, Deus não estava de acordo com a atitude de Moisés naquilo ali. E eu e você precisamos ter essa clareza, porque Deus pode permitir coisas na sua vida, mas que não era o que Ele queria para você, não era o que Ele planejou para você. E nós precisamos aprender uma diferença que existe entre o que Deus permite para nós e o que Ele deseja para nós. Porque nem tudo o que Deus permite nos acontecer é sinal de que seria o que Ele preparou para você. Caminhando mais um pouco para dentro desse texto, eu e você precisamos tomar cuidado com uma coisa que pode acabar com tudo na nossa vida: a ira.
Moisés, ele se irou com o povo. Ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés se irou com o povo, bateu na rocha. A ira pode nos levar a decisões precipitadas. E o pior, Tiago capítulo 1, versículo 20, diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Esse é um versículo para você decorar. Ele é pequeno e você precisa decorar. Repita comigo: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. De novo, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Agora sim, porque a minha ira não opera a justiça de Deus. Você entendeu o que você leu? Que a sua ira, ela não opera a justiça de Deus. O fato de você estar com muita raiva de uma situação na qual você está se sentindo injustiçado, prejudicado. E se você não conter essa ira vai impedir que Deus faça justiça. Muitas vezes nós dizemos: a justiça do homem pode ser falha, mas a justiça de Deus não falha. Mas se você estiver irado, a sua raiva não vai operar a justiça de Deus. E Tiago é muito claro quando ele diz isso. Então cuidado com decisões impulsivas, porque elas podem tirar você da promessa. Moisés se irou com o povo. Esse texto diz, 20, versículo de número 10. Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. Escute, rebeldes, foi isso que ele disse. E bateu na rocha 2 vezes. Moisés se irou com o povo e bateu na rocha. Moisés se irou com o povo e quebrou as tábuas da lei. A minha pergunta é: com quem você está irado e em quem você está batendo? Essa é uma boa pergunta. Moisés se irou com o povo e quebrou as tábuas. Moisés se irou com o povo e bateu na rocha. E você? Está irado com quem e batendo em quem? Você ira no trabalho e desconta na esposa em casa. Você se frustra na rua e desconta nos filhos em casa. Moisés se irou com o povo e bateu na rocha. Você está se irando com quem e descontando em quem? Quem tem sido as pessoas que têm sofrido, que têm apanhado de você? Talvez não com a mão ou uma agressão física, mas apanhado com agressão verbal, com humilhação. Quem? Essa é uma boa palavra. A ira provoca isso. Você ira com um e desconta no outro. Alguém disse: se você não se curar do que te feriu, você vai acabar sangrando em quem não te cortou. Se você não se cura, essa é uma boa frase. Se você não se cura do que te feriu, você vai acabar sangrando em quem não te cortou. Tem gente pagando um preço que não deveria pagar. Talvez você foi ferido lá na sua casa, lá na sua infância, lá na sua adolescência, e agora outras pessoas estão pagando um preço por você. Gente que não te feriu, mas você está sangrando em cima delas. Esse texto nos ensina isso. Às vezes nós iramos com o diabo e descontamos em Deus. Às vezes o inimigo faz uma coisa na sua vida e você diz: eu não volto mais na igreja, eu não vou jejuar mais, eu não vou orar mais, eu não vou liderar mais uma célula. Você se frustra com o homem e desconta em Deus. Quantas vezes você fez isso? E o texto, ele nos orienta justamente a tomar cuidado, porque o pecado, ele tem um preço.
Moisés, ele era um líder forte. Espantem-se, ele era um líder manso também. A Bíblia diz em Números capítulo 12, versículo 3. E o homem Moisés era manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Ele era manso, mas mansidão não significa ausência de emoções. Eu vou repetir isso. Mansidão não significa ausência de emoções. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso, e muito manso, mas ele irou, quebrou as tábuas, ele se irou, quebrou, bateu na rocha e pagou um preço. Ele suportou anos e anos de reclamação do povo, de rebeldia do povo, mas naquele momento ele perdeu a paciência, ele se esgotou. As pessoas dizem, nem todo mundo, aliás, as pessoas dizem assim: eu não tenho sangue de barata. Não é assim que eles falam? Uma hora as pessoas não aguentam, uma hora as pessoas não suportam. Moisés tolerou muita coisa, mas aquela hora ele não suportou. E Moisés naquele momento ele peca. E quando ele peca, aprenda uma coisa: o seu pecado. Eu vejo muitas pessoas falando: pastor, isso é pecado, pastor, aquilo outro é pecado, pastor, aquilo outro é pecado, Deus vai se entristecer com o meu pecado. Presta atenção, o seu pecado não muda Deus, o seu pecado muda você. O seu pecado não influencia em Deus, o seu pecado influencia no seu destino e traz consequências sobre a sua vida. Moisés, irmãos, ele passou por tudo. Você conhece a história. Ele foi usado para que as 10 pragas do Egito, depois para que o mar se abrisse, depois para que caísse pão do céu, maná do céu, melhor dizendo, depois para que viesse aves e eles pudessem comer água da rocha. Ele caminhou 40 anos com aquele povo em direção, ele tinha um objetivo: ir para a terra prometida. Mas quando ele chega em Êxodo 34, Deus fala com ele: sobe o monte. E Moisés subiu o monte Nebo, e lá Deus disse para ele: olha para frente, Moisés. E ele olhou: esta é a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém não passarás para lá. É duro. 40 anos no deserto. Deus mostra: é isso aí que eles vão entrar, mas você não vai. É isso que o pecado faz. É justamente isso. Você vê, mas não desfruta. Você sonha, mas não acontece. Moisés pecou. O seu pecado não muda Deus. O seu pecado, ele muda o seu destino e traz consequência. Moisés viu a terra, mas não entrou nela. É isso que o pecado faz. Você vê, mas não desfruta. Você sonhou tanto com um casamento abençoado, mas as suas crises de ciúme estão destruindo o seu casamento. Você desejou tanto um trabalho bom e não conseguiu, mas as suas mentiras, a sua impulsividade, a sua falta de ética, fofoca no local de trabalho, está fazendo você perder aquilo que você tanto sonhou. Você sonhou com uma família abençoada, mas essa ira descontrolada, manifestada em forma de gritarias, de palavras ríspidas, está arruinando a sua família. Pastor, mas eu tenho que falar a verdade. Eu sei, mas deixa eu te dizer uma coisa: não é o que você fala, é como você fala. Você tem que falar a verdade, e é verdade, tem mesmo. Você tem que ser sincero, sim. Você tem que ser franco, sim. Precisa falar? Fale. Tem que confrontar? Confronte. Cada tipo de pessoa merece um tipo de resposta. As pessoas que mais te amam, você bate nelas.
E aquelas pessoas que não estão nem aí para você, você é tão amoroso, tão doce. Quem te vê lá no seu trabalho nem imagina que você é aquele monstro lá dentro de casa. Tem que ser duro? Tem que ser duro. Não é o que você fala, mas é a forma. Agora, haverá momentos com determinadas pessoas, principalmente pessoas manipuladoras. O manipulador, você não pode ir mansinho com ele, você tem que ir de voadora nele. Porque manipulador, ele vai dar um jeitinho de no final, você que é o errado, e ele é o certo. Olha como Jesus lidou com os fariseus, raça de víboras, fariseus hipócritas. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos. Jesus foi duro com eles, mas outros tipos de pessoas, Jesus não foi. Moisés aqui, ele desconta a ira dele naquela rocha. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que aquela rocha era Cristo, era um símbolo de Cristo. E o que eu e você precisamos aprender, o que Moisés não prestou atenção. Deus disse, olha o que diz o versículo de número 9. Deus falou com ele, versículo, vocês então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe ordenara, Moisés e Arão, e Deus disse para ele, fale a rocha, fale àquela rocha, e ela verterá água. Deus falou com ele, fale. Talvez ele estava com tanta raiva, que ele nem prestou atenção no que Deus falou. Esse é um problema que nós vivemos. Nós não prestamos atenção naquilo que as pessoas falam. Eu uso muito o Instagram, eu sempre estou trazendo uma palavra, uma mensagem, e quase sempre eu falo. Eu não gosto muito de escrever. Não porque eu não gosto de escrever, eu escrevo o tempo todo. Mas é que depois de um dia que eu li uma pesquisa, eu li que foi feita uma pesquisa no Brasil, dizendo que aproximadamente 30% da população brasileira tem dificuldade de interpretar textos. Quem lida com mídia aí sabe. Você escreve uma coisa, as pessoas entendem completamente diferente. As pessoas têm dificuldade de entender. E por que as pessoas têm dificuldade de entender? Porque as pessoas têm dificuldade de receber instruções. Você fala uma coisa, você fala assim, gente, domingo que vem é o primeiro domingo do mês, tem ceia do Senhor. A hora que você sai ali na porta, o irmão vira para você e fala assim, pastor, que dia que tem ceia? Há algo sério nisso. Provérbios capítulo 13, versículo 18 diz, pobreza e vergonha virão àquele que rejeita o quê? A instrução. Mas a riqueza e a honra estarão sobre o que guarda a repreensão. Quem não ouve instrução não prospera. Você precisa aprender a ouvir. Ouça instruções. Quem não ouve instrução não prospera. E Moisés, ele não ouviu a instrução. Ele deve ter lembrado, da primeira vez eu bati na rocha, então vou bater de novo. Mas Deus disse para ele, fale a rocha, fale. Por que Deus mandou ele falar? Gente, eu falo é com pessoas, mas falar com uma pedra. Sabe por que Deus mandou ele conversar com uma rocha? Porque a fé, ela se manifesta nas ações e nas palavras. Existem várias passagens bíblicas que nos dão grandes lições de fé. E esta é uma delas. Que Deus age com a nossa parceria. Porque quando você olha para quem é Deus, Moisés não precisava fazer nada. Deus só fazia assim e a água ia sair da rocha. Mas Deus disse lá em Êxodo 17, bata na rocha. Agora Deus diz em Números 20, fale com a rocha. E por que Deus faz isso?
Porque existem inúmeros relatos bíblicos de que Deus age em parceria com o homem. Deus age a partir do ponto que o homem faz a sua parte. O povo hebreu estava diante do Mar Vermelho. E Moisés disse: Deus, o que eu vou fazer? Moisés começou a orar. Foi a primeira vez que eu vejo Deus repreendendo alguém por orar. Deus disse para ele: por que clamas tu a mim? Diga ao povo que marche. E quando o povo começou a marchar, o mar se abriu. Deus poderia ter derrubado as muralhas de Jericó, instalado os seus dedos, mas ele deu uma ordem para Josué: rodeie a cidade 7 vezes. Deus age em parceria conosco. Assim como foi com o Mar Vermelho, também foi com o Rio Jordão. O Rio Jordão estava com uma enchente. E Deus disse a Josué: diga aos sacerdotes que entrem no rio. E quando os sacerdotes entraram, eles molharam os seus pés. Entraram mais um pouco e nada, mais um pouco, e de repente as águas se abriram na frente deles. Eu e você precisamos entender que Deus age em parceria. Jesus curou muitos cegos. A um ele disse: seja feito conforme a tua fé. Mas teve um outro cego que Jesus disse: agora vai lá no tanque de Siloé e se lave. E ele foi cego até Siloé. Quando ele chegou em Siloé, ele lavou, ele foi curado. Jesus tinha uma multidão de 5.000 homens. E ele perguntou: o que daremos para este povo de comer? Alguém disse: Senhor, eu tenho 200 denários. Outro deu uma volta e disse: olha, eu consegui, achei um menino aqui, mas esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para uma multidão de 5.000 homens famintos? Jesus então pega o pão e o peixe e dá graças. Ele agradece. E quando ele agradece, o milagre acontece. Aprenda uma coisa: gratidão é a chave do milagre na sua vida. Não reclame daquilo que você não tem. Passe a agradecer por aquilo que você tem. E quando alguém chega com 5 pães e 2 peixinhos, então acontece ali o milagre da multiplicação de pães. Jesus vai ao túmulo de Lázaro, ele estava morto há 4 dias. E quando Jesus chega ali, alguém diz: Senhor, já cheira mal. E Jesus diz assim: removam a pedra. Removam. Os sepulcros eram como que numa caverna. E havia uma pedra que eles colocavam na porta. Agora pense comigo. Para quem vai ressuscitar um morto de 4 dias, imagina um defunto de 4 dias. Para quem vai ressuscitar um morto de 4 dias, ele simplesmente poderia chegar ali e falar assim: pedra, sai da minha frente. A pedra sairia, sim ou não? Ele teria poder para isso? Sim. Mas o que ele disse? Tirem a pedra. E as pessoas então moveram a pedra. E aí Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Tirar a pedra é com o homem, tirar Lázaro da morte é com Deus. Existe uma parte que é só sua, e Deus não a fará. Por isso Deus disse para Moisés: bata na rocha. Depois ele disse para Moisés: fale com a rocha. Simples. Fé não é passividade. Fé exige respostas. Fé exige obediência. Interessante que fé não tem cor, fé não tem cheiro, fé não tem forma física, mas ela se expressa nas nossas ações. Um dia Jesus estava numa casa e chegou tanta gente naquela casa que não havia mais como entrar, mas havia um paralítico. E esse paralítico, ele tinha alguns amigos. E os amigos dele disseram: nós vamos te levar até Jesus. Quando eles chegaram aonde Jesus estava, a casa estava lotada, sala lotada, quartos lotados, copa lotada, cozinha lotada. Não tinha jeito de chegar aonde Jesus estava. Havia uma multidão. O que aqueles 4 amigos do paralítico fizeram? Subiram no telhado, removeram as telhas e desceram o paralítico por lá, até onde Jesus estava. E o texto diz o seguinte: e Jesus, vendo a fé deles,
disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados, levanta-te e anda. Preste atenção nessa primeira fase, nessa primeira frase. E Jesus vendo a fé deles. E Jesus vendo a fé. Mas como ver fé? Se fé não tem uma forma física. Fé é redonda, fé é quadrada, fé é comprida, fé é longa, fé é estreita. Como é a fé? Jesus vendo a fé. O que Jesus viu? Ele subindo no telhado e descendo o paralítico. E essa atitude Jesus a chamou de fé. Fé é quando você age. Bata na rocha, fale com a rocha, diga ao povo que marche, dê 7 voltas em Jericó, apresente o que você tem, 5 pães e 2 peixes. Fé, ela funciona quando você age, porque a fé verdadeira, ela vai além de uma simples crença, de um sentimento, mas ela se expressa em ações. Por isso Tiago, no capítulo 2, diz: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Diga comigo: a fé sem obras é morta. E muitas vezes nós pegamos essas obras e colocamos como obras de caridade. Ok, bacana, legal, é bem-vindo isso. Mas obras são ações, atitudes. Se você diz que tem fé, mas se você não tem ação, se você não tem atitude, a sua fé é morta. É isso que o texto está dizendo para nós. Fé tem muito a ver com aquilo que a nossa boca fala. Porque em Números, Deus disse: fale à rocha. Moisés foi instruído a conversar com a rocha. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, Deus leva o profeta num vale cheio de ossos e ossos secos. E o texto vai dizer assim: então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É como se eu dissesse assim: cabo, ouça a palavra do Senhor. Parece loucura, mas de vez em quando eu faço isso com o meu computador. Para cada computador tem um demônio, você pode ter certeza disso. Já aconteceu com você uns casos que não tem explicação com o computador? Jesus está falando, o Senhor está ensinando: converse com a rocha. Você precisa conversar com a rocha. O Senhor está dizendo: filho do homem, ouvi a palavra, diga para os ossos: ossos, ouça a palavra. Ossos, ouça a palavra. Converse com os ossos. E como se não bastasse, Jesus um dia, ele conversou com uma figueira. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e nada encontrou. E disse-lhe a quem? Com quem que ele disse? A figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. Deus instruiu Moisés a conversar com a rocha. Deus instruiu o profeta a conversar com os ossos. Jesus conversou com uma figueira. E em Marcos capítulo 11, ele nos ensina uma outra forma de conversa. Ele diz: em verdade eu vos digo que qualquer que disser a quem? A este monte: e ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará o que diz. O que diz? Mar, lança-te, montanha, lança-te ao mar, assim será com ele. Preste atenção nisso. Você conversa com uma rocha, você conversa com ossos, você conversa com uma planta, uma figueira, uma árvore, você conversa com uma montanha. Se eu posso conversar com uma rocha para me dar água, se eu posso conversar com ossos para se transformar num exército,
Se eu posso conversar com uma figueira para ela secar, se eu posso conversar com uma montanha para sair do meu caminho e lançar-se ao mar, eu não deveria conversar com a minha enfermidade? Eu não deveria conversar com a minha crise financeira? Eu não deveria conversar com a minha crise conjugal? Eu não deveria conversar com o meu problema familiar? Eu acho que Deus está nos ensinando. Quem está entendendo? O que está te perturbando? O que? Chama para uma conversa. Na presença de Deus, chama para uma conversa. Tem algo que está te incomodando, Deus está falando, converse com isso. Porque se está te incomodando a sede, converse com a rocha. E Jesus disse: figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Quem está enfermo, põe a mão no local da enfermidade, se você pode colocar a mão. Coloca, se é no estômago, se é na garganta, se você pode colocar a mão, se não puder, pense. E assim como Jesus fez com aquela figueira, Jesus secou a figueira. Se é um câncer, você vai dizer agora, você vai secar agora em nome de Jesus. Você vai secar agora. Ordene agora essa enfermidade agora. Converse com ela agora. Diga para ela: eu não te aceito mais no meu corpo. Desde o alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Tudo que me perturba na minha pele, entre a minha pele e os meus nervos, entre os meus nervos e a minha carne, entre a minha carne e os meus ossos, entre os meus ossos e o meu sangue, em nome de Jesus, saia. Bata em retirada agora. O Senhor está ensinando você a expressar sua fé através da palavra, porque foi assim que tudo começou. Gênesis capítulo 1, não existia nada, a terra era um caos, a terra era sem forma e vazia, e a Bíblia diz, disse Deus, haja luz. Na medida que Deus disse haja, as coisas foram acontecendo e tomando a sua forma. Não é sobre a sua palavra, é sobre a palavra de Deus. Em João capítulo 1, versículo 23, João Batista, a Bíblia vai dizer que João Batista disse assim, baseado numa profecia de Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Repita comigo: eu sou a voz do que clama no deserto. Deus usou João Batista poderosamente. Mas qual era a palavra de João Batista? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preste atenção, ele não disse que era a voz que clama no deserto. Ele não diz, eu sou a voz que clama no deserto. Mas ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não diz que era a voz que clamava, mas ele diz que era a voz do que clamava. Existe uma diferença entre ser a voz que clama e ser a voz do que clama. Se ele dissesse, eu sou a voz que clama no deserto, era a voz dele. Mas quando ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, já não é a voz dele, é a voz de Deus que clama no deserto. Então quando você ordena a rocha, quando você ordena a figueira, quando você ordena a muralha, quando você ordena a montanha, quando você ordena a enfermidade, baseado em você, é sobre você. Mas quando você faz isso, baseado neste livro, nessa palavra, quando você pega essa palavra, e você ergue essa palavra e diz, Deus, não é sobre a minha palavra, é sobre a tua palavra, é a voz do que clama no deserto. Você vai ver as coisas acontecerem na sua vida, você vai ver as coisas tomarem forma na sua vida, você vai ver Deus agir, talvez não da maneira que você pensou, porque Deus diz, não te estribes do teu entendimento, mas Ele agirá da forma dEle. Se coloque de pé nesse momento agora, e vamos orar nesse instante. Feche os seus olhos se você puder.